Queridos, um bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo importante para vocês. Vamos continuar falando aí sobre esse tema. Eu queria falar sobre um encontro, né, muito importante aí na China entre o Xi Jinping, né, o líder chinês, e o premier espanhol, né, o Pedro Sánchez, que foi para lá para buscar novos acordos e inclusive promoveu uma aliança mais profunda, né, um comércio mais aprofundado entre a China e a União Europeia. E as falas do presidente chinês foram muito interessantes e é muito importante a gente pegar o que é dito nas entrelinhas para o mundo, não é? Porque eles gostam nesses momentos de falar nas entrelinhas, mas temas muito importantes e tendências para o mundo, inclusive quais são as visões de mundo dele para o futuro. O encontro aqui vai mostrar e vai provar para você, tá? Aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, não só eu, muitos canais. O mundo tende a ir para 10 reinos. Acabou a ordem mundial como nós a conhecíamos antes. O Trump veio para derrubar ela. E talvez a gente esteja olhando que ele está em conflito com a China, né? Mas na verdade parece que os dois estão escalando esse conflito, elevando essas taxas, porque ambos, não só os dois, no meu ponto de vista desde o princípio, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping vão se unir, os três vão se unir, vão derrubar o liberal globalismo e eles três vão redesenhar o mundo em 3 zonas onde os três vão governar, né, e vão ter maiores zonas de influência. Desses 3 reis aí, obviamente acredito que o Império Americano vai ser o principal, o mais forte. Isso não quer dizer que o mundo vai se dividir em 3 blocos, não. Vão ser 10 reinos, porém com os 3 se sobressaindo e influenciando os demais. Até que eles disputem de fato aí pela hegemonia total. Vamos ver? Né? O jornal é Brasil de Fato fala: em primeira declaração sobre tarifaço, Xi diz não temer repressão injusta e pede a união com a União Europeia contra a intimidação de Trump. O líder chinês fez declarações em visita à Espanha. Ele vai depois ao Vietnã e Malásia. Na verdade, ele se encontrou, né? E aí, o primeiro-ministro espanhol, né? Eles estavam em Pequim, né? E aí, olha só, a China, abre aspas, nunca dependeu de favores alheios e jamais se intimidou diante de qualquer repressão injusta, fecha aspas, disse o presidente chinês Xi Jinping nesta sexta, dia 11. Em partes, né? Até porque quem deixou a China tão poderosa assim foi o capital americano. Foi a primeira vez que Xi se refere ao assunto desde a primeira ordem executiva de Trump, assinada em 1º de fevereiro, impondo tarifas de 10% sobre produtos chineses. Sem mencionar os Estados Unidos ou Trump, o presidente chinês convocou a União Europeia a resistir conjuntamente à intimidação unilateral. O mandatário chinês disse que durante mais de 70 anos o desenvolvimento da China sempre foi baseado na autossuficiência, trabalho árduo e incansável. Não se tratou do pronunciamento, mas de fala feita durante reunião com o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, em Pequim, o que pode ser um indicador do futuro posicionamento chinês em relação à política de governo dos Estados Unidos. Xi também reiterou que não haverá vencedores em uma guerra tarifária e que ir contra o mundo significa se isolar. Um posicionamento que tem sido reiterado pelos porta-vozes de diferentes ministérios do governo chinês desde o início da implementação de tarifas por parte da administração Trump. Abre aspas, a China e a União Europeia, olha essa parte, a China e a União Europeia devem cumprir suas responsabilidades internacionais, salvaguardar conjuntamente a tendência da globalização econômica e o ambiente do comércio internacional, destacou. Também chamou ambas as partes a defenderem não apenas seus próprios direitos e interesses legítimos, mas também a equidade e a justiça internacionais e salvaguardar as regras e a ordem internacionais. Né? Ou seja, olha, convocou para que ambos, tanto a China como a União Europeia, se aprofundem nos laços. Né? Isso, se a União Europeia vai fazer acordo com os Estados Unidos, mas no meu ver,
né, muitas nações farão acordo com os Estados Unidos. Só que a confiança já não é mais a mesma. Essa é a tendência. A não ser que esse acordo que vai ser feito aí amarre de fato as nações, porque militarmente, né, eles são muito mais fracos que os Estados Unidos. Então isso aí é um outro problema. Mas a confiança já não é mais a mesma. Nas circunstâncias atuais, ele continua de grande importância prática construir em conjunto as quatro principais parcerias China e União Europeia de paz, crescimento, reforma e civilização. Disse Xi em referência a uma proposta que ele próprio fez em 2014. 10 anos depois, em 24, a China se manteve como o terceiro principal destino das exportações do bloco europeu, com 8,3%, depois dos Estados Unidos, que é 20,6%, né? E o Reino Unido, 13,2%. A União Europeia, ela vende, o seu maior comprador, estamos falando de 20,6% das compras da União Europeia vão para os Estados Unidos. Então é muito importante, mais do que a China, é mais do que o dobro, né? Quase o triplo do comércio com a China. E depois ainda o Reino Unido vem em seguida com 13,2%, né? Então não dá para descartar isso. Na agenda em Pequim, Sanches se reuniu com empresas dos setores automobilísticos, de baterias, de energias renováveis. O objetivo foi atrair investimento chinês na Espanha que gerem valor agregado e emprego de qualidade. É óbvio, eles vão tentar aí fazer acordo com ambos os lados. Quem for esperto e conseguir ganhar um pouco de um lado e do outro, melhor ainda. Mas a verdade é que o mundo vai para uma decisão, né? Eles vão se submeter a quem? Porque nessa briga de cachorro grande aí, entre Estados Unidos e China, os dois é que vão decidir, né, qual parte, cada país, cada parte do mundo vai decidir de que lado vai ficar. Quem vencer, o mundo se subjuga a ele, né? E os Estados Unidos e a China, eles vão para a ruptura, eles vão romper essa dependência que um tem do outro, a tendência é que eles diminua isso pelo menos ao máximo. O Trump teria dito a sua equipe essa semana que aguarda que a China faça o primeiro movimento e entre em contato, de acordo com a CNN, pelo fato de a China ter escolhido retalhar. Mas o clima no governo chinês não parece ser de responder às condições do governo Trump. Em 30 de março, China, Japão e Coreia do Sul realizaram sua primeira reunião econômica em 5 anos, na 13ª reunião trilateral de ministros da economia e comércio dos 3 países, com o objetivo de fortalecer a colaboração em comércio e investimento e avançar na cooperação regional multilateral. Isso aqui é interessante, tá? Historicamente, China, Japão e Coreia do Sul não se gostam, mas devido às tarifas, os três se aproximaram para aumentar aí a cooperação em comércio, né, para se proteger das tarifas. Nessa sexta, né, foi anunciado que Xi visitará o Vietnã, a Malásia e o Camboja. Esses 3 países, a China, ela tem, né, tanta empresa foi para lá, eles se desenvolveram tanto que alguns serviços de manufatura, a própria China terceirizou, como produção de roupas, produção de alguns equipamentos, de tênis. Eles vão lá e terceirizaram para ser feitos no Vietnã, na Malásia, no Camboja. E por isso que desses 3 países foram tão fortemente taxados, né? As taxas, por exemplo, o Vietnã foi taxado em 46%, o Camboja 49% e a Malásia 24%. E eles vendem esses produtos aí, a maioria, para os americanos, né? São produtos de empresas chinesas que produzem dentro desses países, mas que é vendido para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos taxou tudo. Entre os dias 14 e 15, o Xi Jinping vai visitar o Vietnã e depois a Malásia e o Camboja, completando a sua viagem aí até 18 de abril. Provavelmente ele vai fazer aí acordos, vai dar instruções de como esses países devem se portar, né, já que dependem economicamente da China, principalmente em fazer ou não acordo com os Estados Unidos da América. Mas eu queria que vocês vissem isso, como que, né, o presidente de Espanha tem se movimentado. Ele foi procurar aí aprofundar as relações com a China. Um detalhe, a China tem um estoque imenso, já que muita mercadoria, nós estamos falando aí de pelo menos mais de 15% de tudo que a China produz vai para os Estados Unidos. É um mercado de consumo de mais de 400 bilhões de dólares anuais. Neste, né, 400 bilhões de dólares, né,
E esse mercado aí que vai para os Estados Unidos precisa desaguar agora em algum lugar, senão esses estoques vão estragar lá, vão ficar parados na China. Produziu internamente. A China tem um plano o quê? Vamos lá. O plano do Xi Jinping para conseguir manter essa guerra tarifária seria aquecer o consumo interno. Para aquecer o consumo interno, o que ele tem que fazer? Ou ele vai ter que aumentar o salário dos chineses, isso vai trazer custo, porque aumento de salário aumenta o consumo, beleza, a demanda aumenta, mas os preços vão aumentar. Né? No médio e longo prazo isso também não é tão viável. Ao mesmo tempo, depois que veio o problema do flagelo, da doença aí que afetou o mundo, o C-19, o chinês teve uma mudança muito brusca. Eles começaram a poupar mais dinheiro do que consumir. Então, mudar essa mentalidade agora, já que eles estão bem cientes de que uma imprevisibilidade pode acontecer. Né? O mundo está muito imprevisível. E se algo acontecer, eu vou ficar consumindo, gastando, esbanjando, pegando crédito. Então, não vai ser tão fácil ele contar com o consumo interno para, né, compensar a perda do mercado norte-americano. Mas ele vai tentar. E um desses é criar leis de incentivo, como mais proteção trabalhista, aumentar o salário dos trabalhadores, baixar impostos, subsidiar mais ainda mercadorias e ramos importantes do varejo para que cresça ainda mais. Esse é um caminho. Outro, a China vai buscar parcerias internacionais com outras empresas, outros países, para que esse estoque que está segurado, que não vai entrar nos Estados Unidos, desague em outro país. O Brasil pode ser um desses destinos. Nós podemos ver nos próximos dias, aí, meses, entrar muita mercadoria, muito computador, telefone, eletrônicos, eletrodomésticos, né? Diversas manufaturas chinesas vindo para o Brasil, com preços muito bons. Só que é óbvio que esse governo que nós temos já está planejando criar uma tarifação sobre isso muito alta para conseguir muito imposto. Por quê? Porque a nossa indústria nacional não vai conseguir competir. E pode quebrar todo mundo aqui dentro, né? As empresas aqui não conseguem. A mentalidade de um país socialista é assim, né? O empresário que abre negócio no Brasil, ele se torna amigo do rei, e quando algo de fora, um concorrente vem, ele pede para que o rei tarife, prejudique esse concorrente para que ele não caia. Empreendedor que tem medo de concorrência não merece ter negócio nenhum, né? Porque o ideal seria o quê? Um país capitalista, ele faz o quê? Então ele baixa os impostos do país e incentiva que os seus empreendedores também invistam. Olha, vou baixar imposto para você concorrer com esse cara que está chegando aí, tá? Vou cortar imposto. Você vai ter mais dinheiro agora, você tem como investir, vai atrás. Te dou todo o suporte. Mas não é o que vai acontecer aqui no Brasil, né? Nem hoje e nem nunca. Mas tudo bem. Acho que isso aí é uma coisa boa, que o Brasil pode se aproveitar dessa situação e lucrar muito com a China. Inclusive a venda de soja no primeiro trimestre desse ano, né? Parece que a China está comprando recordes de alimento do agro brasileiro. É comum isso acontecer no primeiro trimestre do ano. Outro ponto, né? Vamos lá, além destes, né, que eu mencionei. Se a China decidir ir até os Estados Unidos e falar, ó, vamos interromper isso aí, vamos fazer um acordo, o lado que ceder vai sair como fraco e o grande perdedor. Então isso é que vai ser duro. Falar profeticamente, né? Muitas nações, segundo os próprios Estados Unidos, né, mais de 75 nações estão agora ligando para fazer um acordo para Trump. E o plano do regime, né, dos Estados Unidos que está atualmente, eles vão derrubar essa ordem mundial. Isso aí é fato, tá? Não importa, você pode negar e o que for. Se você ainda não entendeu que o mundo que você conhece acabou e nós estamos entrando em uma nova era, então esqueça. Primeiro plano, os acordos que existem hoje, as regras internacionais, o comércio como ele funciona hoje, a globalização, isso vai ruir completamente.
E o Trump, ele quer levar todas as nações para o Acordo de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago é a casa dele, né? Na Flórida. Então ele quer trazer todos para um acordo em Mar-a-Lago. E qual vai ser este acordo? Que os Estados Unidos vai baixar tarifa para a mercadoria desses países, esses países também baixarão. Ele vai forçar essas nações no acordo a usar o dólar americano ou uma nova moeda que os americanos lancem, ou promover as stablecoins, né, ou criptomoedas, não importa, um sistema de blockchain. E, em contrapartida, eles terão de comprar, né, de priorizar mercadorias norte-americanas ou de seus aliados e vão ter que diminuir ou restringir o comércio com a China. Esses serão os acordos. Com isso, ele vai salvar, né, a hegemonia econômica e política norte-americana no mundo e prender, isolar a China ou conter o avanço chinês. E a China com certeza vai tentar fazer acordo com os outros no mesmo sentido, né? Se apresentar aí como uma opção. Só que o governo chinês, o mundo conhece, né? É um partido só, não é transparente, não há tanta confiança, existe um grande problema. E a China é um país que eles exportam, eles vivem de exportação, então as tarifas farão eles sentir muito isso, tá? Talvez não agora, eles vão conseguir se manter por um tempo. Só que enquanto eles forem se mantendo, enquanto a briga durar, a economia do mundo inteiro vai viver nessa incerteza e insegurança. E o mercado detesta esse tipo de incerteza. Tende a fazer com que as pessoas emocionadas vendem. Nós estamos tendo crise de liquidação já no mercado. Queria que vocês ouvissem, né? Eu postei para vocês lá nos nossos canais o Ray Dalio, o mesmo que previu o crash de 2020, dizendo que o que o Trump está fazendo, ele vai destruir os 5 pilares que sustentam o modelo, a era, né, a ordem econômica atual. Então, vai haver uma mudança, uma transição monetária no mundo. Os acordos, né, as políticas, as regras e a ordem que existe, que mantém o sistema geopolítico mundial hoje, também vai ruir, vai surgir uma nova era com novas regras, novas alianças. Um sistema de globalização, um sistema de unificação, né, ou de venda, o comércio como ele é feito hoje, isso vai mudar também. As cadeias, a logística mundial. Irmãos, é que vocês percebem hoje, né? Vocês estão vendo esse vídeo no dia 12. Eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Coloquei muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes, né? Enfim, tá? O Trump mandou, né? Ele já mandou tropas para o Panamá e vai tomar o canal panamenho para os Estados Unidos. O presidente panamenho concordou com o envio de mais tropas. Ele fez um acordo com o Pete Hegseth lá dentro. E uma das coisas é, o Trump prometeu expulsar os chineses do canal, não é? Quero que vocês vejam alguns sentidos interessantes, né? Do outro. Eu coloquei aqui sobre os títulos americanos de 10 anos sobe para 4,52%. E os de 30, né? Os rendimentos dos títulos americanos de 30 anos rende 4,94%. É como se uma confiança no futuro aumentasse de repente, né? É uma loucura pensar que, apesar da enorme divergência entre o S&P 500 e o ouro, a sua proporção ainda está nos níveis do pico de 29. O mercado está igual no 29, na quebra das bolsas dos Estados Unidos, de Nova York, né? Esse é o maior acontecimento em décadas, pena que as pessoas só entendem as consequências, nunca a causa, isso é um fato. A Rei Dalio e o novo secretário de Tesouro americano estão certos. A velha ordem acabou. O mundo acabou. O Trump mandando tropas para o Panamá e tomando o canal do Panamá mostra o mundo vai se fragmentar em 10 reinos. E o Trump está montando o império dele. A princípio vai ser o Panamá, depois vai ser a Groenlândia. E a Groenlândia já aceitou tropas americanas lá, né? Eles vão mandar mais tropas, vão tomar o país. Pacificamente ou à força, não importa. A Europa não vai conseguir controlar isso. Eles não podem com os Estados Unidos. A Europa está no meio de Rússia de um lado e os Estados Unidos. São dois leões, são 3 leões. A Europa também é um leão. Só que a Europa é o leão mais fraco. É o mais velho, o mais cansado. Quando a fome bater, o leão Rússia e o leão Estados Unidos vai devorar o leão mais fraco. Depois eles se dividem e vê o que vai fazer. Mas é isso que vai acontecer. E a Europa está correndo contra o tempo para tentar aí, né,
saber lidar com esse sistema atual. Mas é para que vocês entendam que aquilo que a gente vem falando vai acontecer, tá bom? E isso aqui é um claro sinal de que alianças estão sendo, ou tentando se formar, para tentar manter o comércio como ele está hoje. Virão outros temas que eu vou falar para vocês posteriormente, que nós temos que voltar a falar, que são as crises, né, do clima, e entre outros fatores. Isso vai impedir muitas coisas. Esses homens estão com planos aí, mas virá algo de cima que vai atrapalhar os planos. As coisas nunca sairão como eles planejaram, tá bom? Para mim, por que os Estados Unidos está fazendo o que está fazendo, né? Eles já têm a quarta revolução industrial pronta para lançar. Eles vão substituir, né, os trabalhadores chineses aí por robôs. E a prosperidade, a produção em larga escala vai encantar tanto o mundo que muita gente vai querer aquele sistema, né? Mas a China também tem os dela. O problema que eu deixo para vocês é: e o que farão com as pessoas? Forte abraço a todos, até os próximos vídeos. Entre lá pro canal, Telegram, e se mantenha atualizado de tudo.